Nós estamos aqui no canal Enraizados, trazendo mais um conteúdo, mais um vídeo. Nós estivemos aí nos últimos dias preparando, sentindo algo da parte de Deus para poder levar para vocês, para poder trazer para o canal, para que Deus pudesse mais uma vez edificar a vida de vocês. Então, antes de começar esse vídeo, eu quero te convidar, a você que ainda não curtiu, a você que ainda não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreve, curte, ativa o sininho lá, para que você não perca nenhum vídeo deste canal. Temos a série anterior falando sobre o nosso tema, vai estar aparecendo aqui no canal Enraizados. Você que não assistiu, não perca, vá lá e assista, porque eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. E tudo que nós traremos nesses próximos vídeos também estão incluídos naquilo que nós falamos lá, e eu tenho certeza de que Deus vai te edificar. Então, neste vídeo de hoje, nós queremos falar sobre o caminho de Emaús, sobre a questão de um momento de tristeza, um momento em que as pessoas acharam que não haveria mais esperança, um momento em que a humanidade teve os seus olhos fechados. Mas nós queremos, através de todos esses vídeos, deixar claro que os olhos foram abertos e que existe um homem, alguém que entregou a vida por mim e por você, para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna. Então, em Lucas 24, no capítulo 13, o texto vai expor sobre os discípulos que estavam no caminho de Emaús. E nós achamos que esse texto ele deixa muito claro e ele resume mais ou menos o que estava acontecendo naquela época, o que estava acontecendo com aqueles homens descendo por aquele caminho, porque e nós traremos isso nos próximos vídeos. Jesus morreu, uma esperança foi criada naquele povo durante a vida de Jesus, e agora com a morte todo um povo se sentiu desesperançoso. Todo um povo viu aquele que trazia vida, aquele que curava, aquele que fazia milagres e aquele que prometeu vida eterna morrer. E é interessante, né? Uma obra de pessoal, primeiramente aí, você que está assistindo de noite, ou de dia, ou de tarde. Mas é interessante porque assim, eles olharam Jesus quando Jesus começou a se apresentar para o povo de Israel como libertador do jugo do Império Romano, né? Eles achavam que Jesus ia ser um cara que ia ser o rei, que ia brigar contra o Império e que Israel ia se estabelecer novamente. Mas aos poucos Jesus, com toda a sua graça, com todo o seu amor, com toda a sua mansidão, ele foi trazendo o real significado da sua vinda, né? Ele sendo Deus, veio humilde numa manjedoura e foi trazendo todo o significado. E após a crucificação, chega nesse versículo aqui que nós iremos ler, que se encontra em Lucas, no capítulo 24. Nós vamos trabalhar nessa série do versículo 13 até o versículo 35. Hoje vamos dar aí um spoilerzinho aí, mais ou menos até o versículo 16. E vai dizer assim, ó: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Eles conversavam de toda a crucificação, de tudo aquilo que aconteceu com Cristo, e eles estavam comentando sobre isso no caminho. Diz assim no versículo 15: enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Olha, presta bem atenção nisso daqui. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Em outras traduções diz que os olhos deles estavam fechados. Até aqui. Bom, pessoal, eles estavam indo a Emaús, ou seja, eles estavam em Jerusalém, eles presenciaram tudo aquilo que Jesus fez, os milagres, a presença, aquele sentimento de Deus estar com eles. Só que depois da crucificação, eles começaram a ter um sentimento de desesperança, porque aquele que havia trazido esperança para eles, aquele que havia trazido vida a eles, o sentido para viver. Imagina você ser um homem sem expectativa de vida nenhuma e de repente você encontrar em alguém um significado para viver. Eles encontraram em Cristo, só que Cristo foi crucificado.
e ainda eles não tinham notícias da sua ressurreição. E então eles, voltando para Emaús, saíram daquele lugar de esperança e estavam indo, podemos dizer, para um lugar de desesperança. Eles indo para Emaús, diz que o próprio Cristo se aproximou dele, mas não permitiu que os olhos deles ainda fossem abertos naquele momento. Só que um pouquinho mais para frente você vai ver que Jesus abriu os olhos deles e você vai entender o que a gente quer passar com toda essa mensagem e com todo esse texto. Eles estavam num lugar de esperança, mas quando Cristo foi crucificado, estavam voltando para um lugar de desesperança. Mas Cristo chegou e aproximou-se deles. Eu acho legal e engraçado nesse texto é que os discípulos desciam falando sobre ele. A conversa era Jesus, e Jesus chegou na conversa em que a respeito era sobre ele. E aqueles que falavam sobre Jesus não enxergaram Jesus. Aqueles que estavam na conversa sobre Jesus e agora conversando com Jesus não enxergaram Jesus. Ou seja, o assunto era sobre ele. Eles estavam junto com ele, mas a situação foi tão confrontante e tão entristecedora que eles foram impedidos de reconhecê-lo. E nem por isso Jesus virou as costas e os abandonou. E nem por isso Jesus largou eles ali no caminho. Jesus poderia ter dito: ora, vocês estão falando sobre mim. Ora, vocês estão vivendo um tempo de tristeza por minha causa e não estão me reconhecendo. Vocês andaram comigo, vocês viveram comigo, vocês viram o que eu disse que faria e fiz. Vocês viram e vocês contemplaram a grandeza daquele que eu sou. E agora eu estou entre vocês e vocês não estão me reconhecendo. Eu vou embora. Muito pelo contrário, Jesus continuou caminhando com eles, ouvindo tudo que eles tinham para dizer. E o engraçado, né, cara, porque assim, eles vão dizer: mas Jesus perguntou: do que vocês estão falando, né? E eles falam para Jesus: mas você não ficou sabendo das últimas notícias? Eu imagino o coração de Deus rindo na hora e falando: ah, se vocês soubessem quais são as últimas notícias, mas a gente não vai dar spoiler aqui não. Mas pessoal, se prepare aí para essa série. Deus tem ministrado muito forte no nosso coração, e o nosso coração tem ardido muito e com muita expectativa porque Deus vai fazer nessa série. Então, você que gostou aí desse vídeo, nós pedimos para você compartilhar, curtir, já para ir tendo ansiedade aí para os próximos. Então vai divulgando aí o nosso canal, os vídeos anteriores também, como o Elton já falou. Assista, curta, compartilha, porque vai ser edificante para a sua vida e para a vida de outras pessoas. E nós queremos orar a Deus e pedir que o seu coração possa queimar nesse instante também pela presença de Deus. E nós queremos dizer para você que, assim como foi naquele tempo, que os olhos deles estavam fechados por causa de tudo aquilo que aconteceu, em nenhum momento o Senhor deixou de estar com eles. A esperança para eles havia acabado, mas Jesus foi ao encontro deles dizendo: eu sou a esperança e eu vou fazer com que os olhos de vocês voltem a enxergar isso novamente. Talvez nos dias de hoje você tenha vivido uma falta de esperança por tudo que tem acontecido nos dias, por tudo que tem acontecido nas coisas que nós temos visto hoje. Mas ao contemplar este texto, os seus olhos também serão abertos. E assim como eles também sentiram o coração ferver, você também vai encontrar o caminho. Porque ele levou aqueles homens de volta ao caminho, ele levou aqueles homens de volta à esperança, e assim será com você. Então, teremos mais para você nos próximos vídeos. Aguardamos por você. Compartilha, curta este vídeo, leve para outras pessoas, porque nós cremos que Deus tem infinitamente mais para fazer por você e através de você. Não se preocupe, se você estiver perdido, Ele vai de encontro ao caminho. Eles estavam no meio do caminho, e não foi eles que foram de encontro a Jesus, mas Jesus foi de encontro a eles. Receba isso no seu coração, em nome